Elon Musk descreveu vários cenários apocalípticos para os 7,9 bilhões de pessoas em nosso planeta. A ameaça da inteligência artificial, asteroides e até mesmo mudanças climáticas. No entanto, ele acredita que um dos maiores riscos para a civilização é o colapso da nossa população. Foi o que ele disse na cúpula do Conselho de CEOs do Wall Street Journal em dezembro. Confira. There are not enough people. I can't emphasize this enough. There are not enough people. If people don't have more children, civilization is going to crumble. Mark my words. Esse é o oposto das manchetes que ao longo dos anos alertaram que há muitas pessoas no mundo. O biólogo de Stanford, Paul Ehrlich, escreveu em seu livro best-seller de 1968, The Population Bomb. Na década de 1970, milhões de pessoas morrerão de fome, devido à superpopulação. E isso nunca aconteceu. Naquela época, a população mundial estava crescendo rapidamente, aumentando em média 2,1% ao ano. No entanto, desde então, desacelerou, caindo pela metade, até o ponto em que a Organização das Nações Unidas prevê que a população mundial praticamente parará de crescer até o final do século, atingindo 10,9 bilhões de pessoas em 2100. Mas até mesmo essa estimativa é muito alta para alguns. Musk chamou isso de total absurdo e que isso seria apenas no melhor cenário possível. O acadêmico norueguês Jordan Henders acredita que a população atingirá o pico de 8 bilhões em 2040 e diminuirá a partir daí. A queda no crescimento populacional é em grande parte devido à queda das taxas de fecundidade. No ano de 1800, a mulher americana em média tinha 7 filhos. Em 1900, isso caiu para 3,5. Hoje, são 1,64 filhos. Isso está abaixo da taxa de substituição de 2,1, que é o nível em que os nascimentos equilibram as mortes. Ou seja, não nascem bebês suficientes para uma geração substituir a si mesma. Pessoas em países mais ricos tendem a ter menos filhos. A urbanização reduziu a necessidade das crianças trabalharem nas fazendas. Há maior acesso à contracepção. E mais mulheres estão estabelecendo carreiras antes de começar uma família. No entanto, a taxa de natalidade ainda é baixa para alguns países de renda média, como aqui no Brasil, na Tailândia e no Chile. Até mesmo a populosa Índia está abaixo do nível de substituição, com uma taxa de 2,0, e nas cidades é menos ainda, ficando em 1,6. Na verdade, a única região com forte crescimento populacional é a África. Então, o que significa essa baixa taxa de natalidade? Menos pessoas produzem e consomem menos coisas. Novas casas e escolas vão começar a diminuir. Menor demanda por serviços como restaurantes e lojas. Seu padrão de vida pode ser afetado à medida que essas instalações são reduzidas. O transporte de massa depende de alta demanda. Menos pessoas nos ônibus e metrôs significarão menos dinheiro para manter a infraestrutura. Com isso, os tempos de espera podem ficar mais longos e com menos rotas. A força militar pode diminuir. Como o demógrafo Lyman Stone disse uma vez, você precisa de corpos quentes para preencher os uniformes. Alguns observadores preveem consequências terríveis. Jonathan Lest, autor de O que esperar quando ninguém está esperando, na tradução livre, alerta que as pessoas em sociedades autoritárias têm mais filhos do que cidadãos de democracias liberais. A longo prazo, essas pessoas herdarão a terra, levando ao caos e à instabilidade. Ao mesmo tempo em que as taxas de fecundidade estão caindo, as pessoas estão vivendo mais. Os idosos estão compondo uma parcela maior da população total. Quase todas as áreas do mundo estão passando por envelhecimento, mostrado em azul escuro. Restará um pequeno número de trabalhadores para sustentar muitos aposentados. Esse é um exemplo extremo de como isso poderia ser.
É parecido com uma pirâmide populacional invertida, onde há poucas pessoas em idade ativa sustentando muitos idosos. Esse desequilíbrio selvagem pode fazer com que os governos aumentem os impostos para cobrir o ônus de cuidar dos idosos. Em 2019, haviam 3 pessoas em idade ativa para cada idoso na Europa e na América do Norte. Em 2050, isso deve cair para menos de 2. E em alguns países, isso já aconteceu. O Japão está enfrentando uma escassez de mão de obra, ao ter robôs cuidando de idosos em algumas casas de repouso. Para atrair mais pessoas a ter filhos, o governo japonês paga aos pais $876 por bebê, o que daria quase R$5.000 na cotação de hoje. Uma campanha irônica de uma agência de viagens dinamarquesa, em 2014, pediu que as pessoas tirassem mais férias para engravidar, já que as estatísticas mostravam que os dinamarqueses faziam mais sexo nos feriados. Na União Europeia, a taxa de fecundidade é de apenas 1,53 nascimentos por mulher. O Irã está tão preocupado com sua baixa taxa de natalidade que, em 2020, hospitais e clínicas públicas pararam de oferecer vasectomias e distribuir contraceptivos. A China pode ser o país mais populoso, mas sua taxa de natalidade vem caindo, apesar do governo ter descartado a controvérsia política do filho único em 2016. Isso foi substituído por uma política de 2 filhos, mas hoje as famílias podem ter até 3 filhos. Ainda há a possibilidade de úteros sintéticos para tentar incentivar as pessoas a ter mais filhos. Os cientistas já criaram com sucesso uma ovelha bebê, no que parece ser um saco plástico grande e transparente. Pesquisadores holandeses acreditam que em até 10 anos vão conseguir criar úteros artificiais para manter bebês prematuros vivos. Sahil Lavingya, fundador da plataforma de comércio eletrônico Gumroad, sugeriu que úteros artificiais facilitariam a criação de filhos. O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, acrescentou que os salários das mulheres podem aumentar, pois as estatísticas mostram que seus ganhos caem significativamente após o parto. Eles discutiram isso em resposta ao tweet de Elon Musk sobre suas preocupações com a população. O CEO da SpaceX diz que está tentando praticar o que prega, tendo muitos filhos, e já são 10. A SpaceX quer construir uma cidade em Marte. No entanto, Musk alerta que, se não houver pessoas suficientes na Terra, definitivamente não haverá pessoas suficientes para o planeta vermelho. E aí, o que você acha sobre o assunto? Deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, isso nos ajuda muito. Até a próxima! Você já pensou em trabalhar no conforto da sua casa, postando vídeos simples, sem aparecer, ganhar em dólar e o melhor de tudo, sem precisar vender nada para ninguém? Clique no link abaixo e confira essa oportunidade única.